Fala pessoal, professor Celso Fonte na área. Hoje nós vamos treinar uma IA, uma pequena IA, para que ela possa aprender sobre uma lei nova que acabou de ser sancionada esses dias aqui no Brasil, tá? É uma lei que foi publicada no dia 14 de novembro, semana passada, hoje é dia 17 de novembro de 2024. E se a gente testar numa LLM, e a gente pedir aqui, ó, para resumir essa lei, qual LLM? Vamos usar a Qwen 2.5, tá? De 500 milhão de parâmetros, modo Instruct. A gente viu como utilizar o Transformers naquele vídeo passado, cujo título é Transformers, tá? Então, se a gente rodar aqui e pedir para ele resumir para a gente essa lei aí, ó, 15.022 de 2024, ele vai alucinar completamente, né? Vai dizer que é uma lei de proteção de dados, blá, 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 bbb. Só que não tem nada a ver com isso, tá? E mesmo se a gente apelar para alguma LLM grande, dificilmente, pelo menos na data de hoje, elas vão ter essa informação, porque retreinar uma IA gigante como o ChatGPT demora muito tempo, né? E tem um custo muito grande financeiro. Bem, então o que eu fiz? Eu peguei o texto integral da lei e transformei ele em prompts com resposta, tá? 896 para ser mais preciso, tá? Então tem aqui, ó, qual a responsabilidade do fabricante, blá, 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 resuma a lei, o que a lei diz sobre isso? Então são 800 prompts para poder a gente treinar uma IA e ela tentar aprender da melhor maneira possível a saber responder ou obedecer comandos que tenham a ver sobre essa lei, tá? Então está aqui o dataset, eu publiquei ele agora há pouco lá no Hugging Face e nós vamos usar esse modelo pequenininho, né, que é perfeito para um dataset pequeno, né, para a gente poder fazer o ajuste fino em cima dele. E além do Transformers, nós vamos precisar de mais duas bibliotecas. Uma é a TRL, tá, que é a Transformer Reinforcement Learning. Então você precisa dar o pip install TRL, que é a biblioteca que ela tem a implementação de várias técnicas de fine tuning, muitas delas recentemente publicadas em artigos, como o ORPO, mas vamos usar a mais simples dela, que é o Supervised Fine Tuning, tá? O SFT. E, opcionalmente, mas eu recomendo, instalar o Accelerate, tá? Que a gente vai usar um recurso que vai ser muito útil, né? Porque, infelizmente, GPU tem seus limites, né? E minha placa, por exemplo, tem 12 GB de vídeo, tá? Mas você pode também, se quiser, treinar ele no modo CPU com AN. Só vai demorar algumas horas, tá? Em vez de alguns minutos. Mas beleza, vamos lá. Então vamos partir para o código para fazer o fine tuning. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer as nossas importações. Vamos importar o load dataset do pacote dataset, tá? Caso você não tenha ele instalado também, você precisa instalar esse pacote, o pip install dataset, que ele vai permitir com que você baixe um dataset online lá do Hugging Face. Vamos usar aquelas duas classes do Transformer que a gente já conhece. Do TRL, a gente vai importar a classe STF Trainer, que vai fazer essa metodologia, né, Supervised Fine Tuning, e o SFT Config, tá? E vamos importar também o módulo OS e o Torch, né, do PyTorch, né, que a gente já viu isso na aula passada, então já precisa estar instalado ali também. Bem, com tudo que a gente precisa importado, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos só de praxe pedir para limpar o cache do CUDA, tá? Quem estiver usando placa de vídeo, quem não tiver, não precisa dessa instrução aqui. Beleza? De forma similar, a gente vai colocar no sistema operacional, principalmente se você estiver no Linux. Se você estiver no Windows, pode colocar isso aqui, mas ele vai ignorar. Para que ele possa, se precisar, ele usar de forma mais expansiva lá
a memória de vídeo, tá? E se você tiver com o OneDB instalado, você desabilitar ele. Se você estiver usando algum, por exemplo, Google Colab, e estiver usando online, e quiser usar o OneDB para poder fazer lá o treinamento, você também pode ignorar essa linha, tá? Sem problema. Vamos lá. Vamos usar a função load dataset para importar lá aquele dataset que eu acabei de mostrar para vocês. Com o dataset importado, nós vamos criar uma variável, né, para a gente poder reutilizar ela tanto na hora do tokenizer como na hora do modelo, com o nome, aquele nome padrão lá do Hugging Face. Então aqui é o Qwen, meio bilhão de parâmetros, versão 2.5 struct, tá? Vamos carregar o tokenizer porque nós vamos precisar formatar o nosso dataset para o padrão com que essa classe SFT Trainer ela já espera. O que a gente vai fazer para formatar? Vamos criar uma função chamada formatChat_template que vai receber linha a linha lá daquele meu dataset. Aquele meu dataset tem a coluna prompt e a coluna response, tá? Eu vou pegar eles e já vou colocar naquele formatinho, que é aquele formatinho do HTML, onde o user é o cara que vai fazer o prompt, né? E o assistant é o cara que vai dar a resposta. No caso aqui, a gente literalmente vai colocar o assistant porque a gente está treinando a IA, certo? E aí, nós vamos devolver lá linha a linha do nosso dataset. Com a função pronta, nós vamos passar a função para um método chamado map do dataset, que ele vai aplicar, tá, essa função linha a linha. No caso, essa função aqui ela vai devolver o quê? Uma coluna nova no nosso dataset, que vai ser a coluna message, que já é um nome padrão dentro dessa classe, tá? E aí ele devolve uma cópia desse nosso dataset. Então, por isso que a gente precisa atribuir para uma variável com o mesmo nome aqui, ó, dataset. Com essa cópia, a gente vai usar ele depois ali na hora de treinar. Mas vamos carregar nosso modelo, né, lá o Qwen, usando aqui o device map auto, para poder ele saber se vai usar CPU, se vai usar CUDA. Se você tiver sem placa de vídeo, você coloca aqui já direto, device map CPU, tá? Aqui é uma jogadinha dinâmica que eu criei para fazer o seguinte. Ele vai usar a função applyChat_template para ele aplicar o template, no caso ali do Qwen, e aí ele vai devolver lá no formato tokenizado do Qwen, tá? Usando as tags lá que ele usa, não importa. Feito isso, a gente vai chamar o tokenizador, tá? Para ele tokenizar, e aí a gente vai ver o tamanho lá de quantidade de inteiros que ficaria tokenizado utilizando esse formato, tá? Vamos usar aqui um list of comprehension, né, para a gente poder listar, a gente poder iterar, no caso, o dataset inteiro, e vamos pegar o quê? O maior valor, para a gente saber o quê? Qual que seria o max sequence length que a gente vai usar na hora do treino, tá? Para a gente limitar ele ali. Isso é muito importante, porque ele vem como default 1024, mas esse dataset não é tão grande assim, tá? Nem as perguntas, elas ali concatenadas com a resposta, mesmo com as tags ali do chat template, não precisa disso tudo, tá? Então a gente vai usar isso para ficar dinâmico. Bem, com essa função pronta, a gente vai até colocar para printar aqui na nossa linha de comando, né? Só para a gente ver. Bem, com essas variáveis, o que a gente vai construir agora? Vamos construir uma instância do sft_config, aonde a gente vai dizer qual a pasta que vai ficar o resultado do nosso treino, o nosso safe tensor lá, o nosso modelo treinado. O max sequence length, que por default dele é 1024, é muito para esse dataset, não precisa. A gente vai colocar o que ele vai pegar dinâmico aqui, mais um, só para ter aquela rebarba. Vamos
atribuir true essa variável para toda vez que você treinar, ele reescrever, né? E aqui é que entra a jogada de usar o Accelerate, onde ele vai tentar encontrar sozinho o tamanho do batch size. O que é o batch size? É a quantidade de exemplos de amostras que ele vai usar para atualizar o modelo, né, antes de mexer ali na rede neural. Por default, ele vem lá com 8, tá? Tamanho do batch size para o treino. 8, mesmo com esse max sequence length que vai dar uns 190 e pouco, não cabe nos meus 12 GB de vídeo, tá? Então, ao invés de eu ficar banalmente colocando 7, 6, 5 e diminuindo até caber, eu vou usar esse recurso aqui, que depende da biblioteca Accelerate estar instalada, tá? Bem, próximo passo. Montar a instância do SFT Trainer, onde eu vou indicar o meu modelo, meu tokenizer, e a fração, isso é, do que eu vou usar para treino, tá? Normalmente a gente passa também a fração do evaluation, para poder ele fazer ali, você ter ali um 80-20, um 90-10, para ele poder fazer um comparativo. Mas a gente não vai precisar nesse caso inicial não, tá? Em vídeos futuros a gente vai usar algumas maneiras de a gente avaliar melhor a precisão do nosso modelo. Aqui em Argumentation eu passo essa instância, meus training args, tá? Bem, com a classe pronta, eu posso literalmente aqui chamar o método train, que ele vai começar a treinar. Só que se eu não fizer nada, ele vai treinar, isso vai ser feito em memória, tá? E qual é o ideal? Após o treinamento, eu pedir para ele salvar o modelo treinado na mesma pasta que está lá, o output dir, e salvar o tokenizer também, porque o tokenizer vai estar ajustado aos dados que ele foi treinado, tá? Com isso, vou até limpar aqui, ó. A gente pode dar play, tá? Ele vai demorar aqui um pouquinho, porque ele vai carregar aqui um modelo na placa de vídeo, vai carregar o tokenizer, tá? Se você não tem o modelo a primeira vez, ele vai fazer o download. Vai fazer o download também tokenizer, o dataset, e aqui ó, já está o schooler ali da minha 3060 Ti já rodando, tá? Obviamente eu não vou deixar esse vídeo aqui esperando 4 minutos, eu vou pausar aqui o OBS e a gente volta assim que terminar. Bem pessoal, terminou aqui, tá? Demorou mais ou menos uns 6 minutos, e ele trouxe aqui algumas informações, né? Como ele usou no caso por default 3 epochs, e teve um train loss menos de 0.5, né? Muito bom. Então vamos testar agora nesse modelo, com uma pergunta, com aquela mesma pergunta, né? Mas agora, então se a gente for aqui, ó, dessa vez a gente vai colocar um model name, o mesmo que a gente colocou lá naquele output dir, tá? Não vai ser o quen, não. Vai ser o fine-tuning em cima do quen. E pedindo para ele resumir a lei, ó. Vou limpar aqui e vou rodar. Vamos lá. Vamos ver que resposta que ele vai trazer para a gente. Tá aqui, ó. A lei 15.000 regula o cadastro, controle e avaliação de risco, substâncias químicas no Brasil, visando minimizar impactos diversos à saúde e meio ambiente, ó. Certinho. A gente pode até pegar aqui, ó. Pegar aqui uma outra, ó. Qual o prazo para regulamentação da lei tal? Vou colocar aqui. Rodar de novo. Vamos ver aqui qual a resposta que ele vai trazer, ó. O poder público tem 180 dias a partir da publicação para regulamentar a lei, ó. Poder público. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilhe, tá? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.